Eternamente Vermelho é para muitos o episódio mais marcante da história de Power Rangers. Mas se eu te disser que esse episódio era basicamente um piloto de uma temporada que nunca vimos, hoje eu apresento para vocês Power Rangers Hexagon. A Disney havia adquirido os direitos de Power Rangers, e a série precisava encerrar todo o arco conhecido como a Era Zordon, produzida pela Saban. Então, depois de escrever o episódio de Eternamente Vermelho, o roteirista Amit Balkmik tinha um plano ousado. A ideia era que a temporada seguinte, baseada no Super Sentai de 2001 Hurricaneger, fosse muito mais do que só mais um time de novos Power Rangers. Seria uma temporada para unir toda a mitologia, desde Mighty Morphin até Força Animal. Na história, os Rangers teriam uma nova sede, o Hexágono, uma base com 6 lados, inspirada no Pentágono, mas voltada para os Power Rangers, já que na maioria das equipes a gente tinha 6 Rangers. E diferente do centro de comando do Zordon, essa base seria uma organização militar pública, protegida como uma fortaleza e em parceria com o governo, quase como se fosse uma versão Ranger da SHIELD da Marvel. E quem estaria no centro de tudo isso? Ele mesmo, Tommy Oliver. O plano era colocar Tommy como líder do Hexágono, atuando como mentor dos novos Rangers. Mas não seria aquele Tommy aventureiro e gente boa que a gente conhecia, e sim uma versão mais séria, usando terno e dando ordens como um verdadeiro comandante. Isso explicaria o respeito que Book e Skull teriam ao entregar o telefone para ele em Eternamente Vermelho. Acha mesmo que devemos incomodá-lo? Eu acho que é importante, Mula. Com licencinha, é telefonema pro senhor. O elenco principal incluiria os 3 Rangers do Vento, vermelho, azul e amarelos. Eles seriam jovens recrutas do Hexágono. Esses Rangers seriam enviados em missões por Tommy. Os Rangers do Vento teriam seus poderes concedidos por Ninjor, e entenderíamos mais sobre esse misterioso personagem. Mas não seriam só esses. Rangers clássicos de temporadas passadas também estariam trabalhando no Hexágono. Equipes desde Mighty Morphin até Força Animal seriam figuras recorrentes na organização, incluindo missões. O Joel, Ranger Verde de Lightspeed Resgate, por exemplo, seria responsável por transportar os Rangers em seu helicóptero stealth para missões, que passariam por locais famosos na franquia, como KO-35 de espaço e Terra Venture de Galáxia Perdida. Isso também explicaria o porquê de todos os Rangers vermelhos se conhecerem tão bem em Eternamente Vermelho. Vejo que já conhece os Guardiães Prateados, Ranger Vermelho da Força do Tempo e... Esse é Eric Myers, o Ranger Quantum. Este é o Ranger Turbo Vermelho. Esse é o TJ Jarvis Johnson. Tudo bem? Podem me chamar de TJ. O fato de Tommy trabalhar junto ao governo também explicaria como a Astro Meganave e os Rangers se encontraram na Nazada, a NASA do universo de Power Rangers. Basicamente, a função do Hexágono era eliminar remanescentes dos exércitos do mal de temporadas passadas, como Império Máquina, soldados de Divatox, Traquina, Astronema e etc. Mas nem tudo isso seriam flores. Por outro lado, teríamos Rangers rebeldes, que não concordavam com o trabalho de Tommy com o governo, e esses Rangers seriam representados pelos Rangers Trovão, Rubro e Azul Marinho. Balkmik também planejava a inclusão de uma mulher como Ranger Amarela do Trovão, fazendo o contraste entre tons mais claros da equipe do Vento e tons mais escuros para a equipe do Trovão. A reviravolta é que os Rangers do Trovão seriam de uma rebelião de Jason, Ranger Vermelho de Mighty Morphin, que não estaria contente com as práticas de Tommy junto ao governo, fazendo assim uma guerra civil Ranger. Sim, estamos falando de uma guerra civil entre times de Power Rangers antes mesmo da Marvel fazer os quadrinhos. A história planejava também contar com segredos sobre o Ranger Fantasma, Ranger misterioso que muitos fãs sonhavam em saber a origem, de onde ele veio, quem ele era, além de explicar como Serpenterra, o Zord de Lord Zed, foi parar na Lua. Mas o que eles querem na Lua? Serpenterra. Há anos, quando o Lord Zed foi vencido, seu Zord pessoal ficou escondido na superfície da Lua. Passei os últimos anos perseguindo o General Vengex. E só recentemente ele descobriu o esconderijo da Serpenterra. Se o Império Máquina colocar as mãos no Serpenterra,
terão poder mais do que suficiente para destruir a Terra. O plot também envolveria toda a tecnologia de Terra Venture e a criação dos Guardiões de Prata, força-tarefa liderada por Wes e Eric, de Força do Tempo. Ninjor supostamente trairia Tommy, fornecendo os poderes aos Rangers do Trovão de Jason. Também haveria um episódio crossover com a temporada anterior, onde veríamos Cole, Taylor, Alyssa, Max e Danny lutando contra Merrick, o Ranger Lobo Lunar, Zenako, Gintrax e Tóxica, que estariam apoiando os Rangers do Trovão. Tommy se tornaria o Ranger mais poderoso, o Ranger Verde do Vento, e lutaria contra Jason e os Rangers do Trovão, fazendo com que os Rangers do Vento mudem de lado. Imagina o fator nostálgico ao ver o Tommy de verde com o escudo dourado no peito novamente. Tommy encerraria a temporada como um antagonista, mas teria um arco de redenção no final a entender os seus erros e ter uma ameaça maior. Em essência, o projeto visava limpar e esclarecer toda a continuidade da franquia, resolvendo elementos de Zell, Galáxia Perdida, Força Animal e temporadas anteriores, além de encerrar essa era, deixando um novo começo para a Disney. Por conta da aquisição da Disney, orçamento, disponibilidade de locações e atores, o projeto foi cancelado. A Disney queria renovar a franquia deixando as outras temporadas para trás, e assim surgiu Power Rangers Tempestade Ninja, que tem no elenco Glenn Macmillan como Dustin, o Ranger Amarelo, também conhecido como o primeiro Ranger brasileiro. Glenn nasceu no interior de São Paulo. Alguns aspectos foram reaproveitados em futuras temporadas, como o retorno de Tommy, como o Dr. Oliver em Dino Trovão e o Esquadrão Governamental Ranger que foi usado em SPD. Não sabemos se os 3 Rangers do Vento, os Rangers principais da temporada, seriam ainda Shane, Thor e Dustin, mas eu acho que mesmo com a temporada sendo Hexagon ainda dava para introduzir esses personagens como os recrutas aí. E vocês, gostariam de ver Power Rangers Hexagon? O que achariam desse retorno do Tommy a ser antagonista, né? Que foi como ele foi introduzido na franquia, como antagonista ele faria um retorno ao seu lado um pouco mais mal, apesar de ser um lado ideológico. A gente teria uma guerra ideológica em si, né? Ele não seria de todo mal, mas talvez com algumas práticas ali que a maioria do público ia torcer o olho, como a gente fez com Tony Stark nos quadrinhos de Guerra Civil, por exemplo. Deixem aí nos comentários se vocês prefeririam ver Tempestade Ninja, que foi uma ótima temporada, ou se vocês gostariam de ver Hexagon, com esse pouco de informação que a gente tem. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo, o vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.